Olá a todos. Hoje é dia de finados e eu vou fazer o exórdio e o Marcos vai falar sobre o mundo de regenerações. E eu fiquei procurando algum estudo, alguma coisa que pudesse de alguma forma complementar o que ele vai falar, né? Aliás, ele vai complementar o que eu vou falar, né? Porque eu vou falar pouca coisa. E aí eu peguei é um, é um estudo que fala dos fatos que provam que o cosmo, todo o universo e nós estamos intimamente conectados, né? E eu fiz isso porque para dar uma ênfase no que ele vai falar, que são os regenerados, tá ok? Então, é o seguinte, né? Essas coisas que eu vou falar, elas estão baseadas na ciência. Mas vocês vão ver muita coisa do espiritismo aparecendo aqui, inclusive coisas que o Kardec falou, né? A primeira coisa que eles dizem é o seguinte, que todos nós somos poeira das estrelas, né? O que é isso, né? Os elementos que formam o ser humano, nós, né? Os vegetais, as rochas, tudo que existe no planeta foram formados há bilhões de anos, durante a explosão das estrelas, a anos-luz de distância da gente. Olha que coisa doida, né? Ou seja, todas essas matérias que existem no universo são decorrentes dessas explosões. Tudo que acontece aqui na Terra, todo esse material que se forma, se junta, foi feito através dessas explosões. Ele chegou até aqui através dessas explosões, não é? Então, quando uma estrela explode, né? Dizem que é uma explosão violenta, né? E esse material que forma nessa explosão se espalha pelo universo enorme, né? Podendo dar origem a novas estrelas e planetas. Então, a física explica parte do material que existe aqui através dessas explosões. Muito bem, vamos para o segundo. Os átomos do seu corpo já pertenceram a outros seres vivos. Gente, é muito interessante pelo seguinte: tudo que tem aqui na Terra, ela não escapa para fora da Terra, ela não sai, o que tem aqui dentro não sai para o espaço sideral. Alguma coisa muito pequena, o homem manda um foguete, ou manda um foguete com lixo, né? Aí pode ser, mas normalmente nada sai daqui, fica tudo aqui. Então, nós podemos concluir que os atos que existem aqui nesse planeta estiveram aqui desde o início e circularam aqui por eras incontáveis, ciclos químicos e biológicos, que foram os responsáveis pela evolução da Terra, a Terra que nós vivemos hoje aqui, né? Então, não é absurdo falar que nós podemos ter dentro da gente uma parte de um tiranossauro, né? Um daqueles dinossauros mais bravos que já existiu, né? Ou que nós tenhamos alguma coisa de alguma árvore, de uma pedra, e tem mais, até de seres humanos, tá certo? Então é isso, né? Ou seja, que o nosso corpo já pertenceu a outros seres vivos. Isso é muito importante a gente pensar nisso, porque as coisas aqui elas se transformam. E nessa transformação surgem novas vidas. Então, essa eu acho uma coisa bem interessante. Aí nós vamos para a terceira. Toda a vida na Terra tem um grau de parentesco. Como assim? Há bilhões de anos,
nós tivemos o quê? A nossa evolução. As espécies foram surgindo, foram se diferenciando, se adaptando a diversos ambientes. Mas, por mais distintas que elas sejam, todas elas têm um grau de parentesco. Ou seja, elas não surgiram, se transformaram, tudo, mas elas tiveram origem ali. Então, todas as espécies ela tem um grau de parentesco umas com as outras, sem exceção. Todos nós tivemos algum ancestral no passado. Isso é lógico, tá? Isso é lógico. Ou seja, é importante a gente saber disso, porque são coisas que a gente normalmente não pega, né? Por exemplo, quimicamente, animais e plantas se complementam. Bom, aqui é fácil saber. As árvores, por exemplo, elas são nossas premas, né? Elas são fábricas naturais que melhoram, né, sintetizam o gás carbônico. E aí o que eles fazem? O que as árvores fazem? Elas eliminam o oxigênio. E nós homens somos o contrário. Nós respiramos o oxigênio e expelimos o gás carbônico. Então você veja bem, por que eu dei esse exemplo? Porque a árvore ela tem uma função contrária à nossa e nós fazemos o bem para a árvore e a árvore faz o bem para a gente. Isso é lógico, mas tem muita gente que mata a árvore aí, tira a árvore aí e não pensa que isso é importante, que isso pode mexer com a nossa própria vida, né? Então, ou seja, animais e plantas se complementam e têm uma interdependência muito grande com o ser humano. Vamos em frente. Nosso corpo e de todos os seres humanos que aqui vivem estão adaptados para cá, não é? Eles foram perfeitamente moldados para sobreviver no ambiente da Terra. Todos. Qualquer tipo de animal, planta, tudo evoluiu para a gente viver aqui na Terra, né? Isso é um fator também muito importante. Bom, existe um princípio da matéria universal, que pode ser o cosmos, pode ser o ar, pode ser o dom espiritual. É uma coisa que a gente pouco conhece, mas o princípio sugere o seguinte, que existe uma matéria universal e ela está ligada por uma variedade enorme de forças. E isso é tão antigo que transcende a nossa concepção de tempo e espaço, de tão antigo que é. Nós não sabemos nada sobre isso, mas é uma observação que conecta o hoje com uma data que nós não fazemos nem ideia do que seja no passado, não é? Muito bem. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu acho de fundamental importância a gente conhecer essas coisas para que a gente respeite mais o nosso orbe terrestre, não é? Eu vejo que eu vejo que existe uma devastação muito grande no mundo dos meios que nós vivemos, né? O meio ambiente. Embora todo mundo fale do Brasil, da floresta amazônica, se a gente for comparar com a Europa não tem condição nenhuma de reclamar nada de ninguém, porque o que eles têm hoje de sobra de reservas ecológicas naturais é uma coisa assim de 5%, é uma coisa ridícula. E nós temos uma quantidade enorme, né? Bom, eu digo isso porque para nós, seres humanos vivos, é muito importante a gente viver.
não é? Tratar do corpo, para evoluir o espírito, para podermos aprender com todas as coisas que vêm aqui, não é? Eu digo tudo isso pelo seguinte: o Marcão vai explicar hoje, não é? O mundo de regeneração. E ele provavelmente deve falar das pessoas que são os regenerados, né? Eu não vou entrar no que ele falou, mas eu vou dar só uma palhinha, né? Os regenerados são aquelas pessoas que aprenderam aqui a compartilhar, ajudar, respeitando a vida aqui na Terra, tá certo? Respeitando o meio ambiente, não é? Ajudando a manutenção de tudo que nós temos. E tudo que nós falamos aqui hoje tem a ver com isso, não é? Ou seja, eu falei esses 6 tópicos para dar a importância da inter-relação que existe entre o micro e o cosmo total, não é? E nós fazemos parte disso, estamos no meio disso, né? Os regenerados são aqueles que descobriram que que todos nós estamos interligados. Esses são os regenerados, né? Então, ou seja, isso tudo é muito importante para a sobrevivência da natureza, que essa força cósmica, tudo isso, é o que vitaliza as plantas, os animais e com certeza nós, seres humanos, não é? Então, eu falei sobre essas coisas que, né, são coisas mais científicas, né, técnicas, mas é para mostrar como a gente tem que ter uma responsabilidade sobre todas essas coisas, né? Ou seja, eu tentei mostrar aqui a interligação que existe, que é muito forte, é muito forte. Assim, é uma coisa que a gente normalmente não para pensar e é extremamente, assim, né? Que nem eu estou fazendo com a minha mão aqui, assim, né? Não sei se vocês estão vendo, mas é uma interligação muito forte, né? E então, como eu sou um fã do autoconhecimento, né, a gente tem que saber, a gente tem que respeitar os animais, as árvores, todo o nosso meio ambiente. Porque a gente ainda tem aquela ideia de que se eu fizer para o outro não vai acontecer nada, né? E a cada dia que passa, a minha consciência diz exatamente o contrário, né? Você fazendo para o outro uma coisa que possa ser ruim, ela reverte para você também com uma negatividade, né? Então, não só nos nossos pensamentos, que é fundamental, nós temos pensamentos bons, mas também ter atitudes corretas, né? Aquelas atitudes que nos levam para frente, que ajudem nosso vizinho, que ajudem as pessoas para uma vida melhor para todos, não é? É o exórdio, né? Eu espero que o Marcão dê uma complementação legal, né? Que ele estuda bastante isso daí, tá certo? E mais uma vez foi um prazer falar com vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau.